Ícaro Alves Alcântara aqui, médico, site icaro.med.br, e hoje nós vamos conversar sobre a doença de Parkinson, tá certo? Que é uma doença que é neurodegenerativa, é uma doença que preocupa muitas pessoas, é uma doença cujo tratamento convencional, como eu vou explicar para vocês, não tem sido tão efetivo ao longo do tempo. Inicialmente pode ser bastante efetivo, mas depois pode trazer efeitos colaterais e impedir a progressão da doença, até porque a progressão da doença, ela não é foco do tratamento. O tratamento, ele foca principalmente o tratamento convencional, né? Não o que eu vou ensinar para vocês, ele não foca nas causas, ele costuma focar mais nos efeitos da doença, tá? Eu gostaria de dizer para vocês que vocês têm um excelente vídeo já sobre Parkinson lá na página do meu grande amigo e médico, Dr. Alain Dutra, no alain.med.br, tá? É um vídeo lá com slides e tudo, eu vou colocar aqui para vocês na descrição, alain.med.br, tá? E se vocês acessarem o vídeo dele, vocês vão ver que tem muita coisa legal lá e vocês têm uma programação gráfica melhor para vocês poderem compreender melhor tudo que eu vou passar para vocês. Ok? Bom, vamos lá. Por que eu resolvi fazer uma live sobre Parkinson? É o seguinte, um paciente meu, idoso, muito bom, ele me procurou até o começo desse ano e a gente otimizou tudo que podia nele, de hábitos de vida, uma pessoa preocupada com a saúde dele, sabe? Viveu a vida dele como a maioria das pessoas costuma viver chegando à terceira idade, ou seja, do jeito que dá. A maioria das pessoas não fez isso por mal, foi vivendo e depois um dia a fatura chega para a gente pagar, né, de tudo que a gente fez ao longo da vida. E esse paciente veio me consultar, a gente otimizou os hormônios, vitaminas, minerais, desintoxicou, ele teve alguma melhora, mas depois ele me passou um e-mail, doutor Ícaro, não estou me sentindo bem, o que eu faço? Eu sugeri, olha, o que você está passando? Ele falou dos sintomas, eu falei, olha, procure um bom neurologista, só para a gente ter certeza da parte de diagnóstico, nem tanto de tratamento, o que está acontecendo com você. E volte no consultório para a gente poder conversar. Ele não voltou até por volta da semana passada. Volto a dizer para vocês que é um paciente que, nos últimos anos, ele tem procurado se cuidar muito bem, tá? Ele me contou, assim que voltou, que ele passou 3 meses praticamente de cama e ele disse que a filha dele, vendo ele de cama, sugeriu para ele que procurasse um neurologista. Ele não lembrou que eu já tinha indicado para ele procurar um colega neurologista para a parte diagnóstica. Na maioria das vezes, eu que costumo conduzir um tratamento junto ao especialista ou um tratamento mais focado em desintoxicação, hábitos de vida, suplementos, vitaminas, hormônios, quando o paciente opta por isso. Ok? Então ele não lembrou que eu tinha falado isso para ele e a gente sabe que no Parkinson há comprometimento de memória também. Pois bem, isso aconteceu então e aí ele disse que foi a um neurologista, o neurologista passou para ele a levodopa, tá? Que é uma forma de dopamina, que é o neurotransmissor que dá problema na doença de Parkinson, e ele começou a melhorar. Só que a melhora dele estacionou, então ele voltou para consultar comigo, explicou o que aconteceu, pedindo que eu desse o apoio, o suporte para o tratamento com essa levodopa, que é o tratamento convencional, tá? Para a doença de Parkinson. E aí eu resolvi que tinha que estudar mais a doença de Parkinson e passar para vocês o básico que eu acho importante sobre causas, tratamentos naturais e tudo mais. Ok? Aí eu esbarrei com 2 coisas bem interessantes que são a base do que eu vou conversar com vocês hoje. Esse link aqui da revista Life Extension, do site Life Extension, tá? lef.org, lef.org, tá? Vocês podem acessar lá, basta você procurar no Google lef.org, espaço Parkinson, ou procurar dentro do site da lef.org Parkinson. Vocês vão encontrar o artigo sobre o qual eu vou me guiar para fazer essa transmissão para vocês, tá bom? No qual eu vou me basear.
E o outro link, como eu já postei para vocês, está no alain.med.br, é o vídeo que o grande doutor Alain Dutra, um médico amigo meu e muito competente, de Santo André, São Paulo, tá? Da clínica HRI, ele fez sobre o assunto. E eu recomendo fortemente que vocês assistam esses dois materiais. Assistir o vídeo do Dr. Alain Dutra, alain.med.br, e que acessem esse link da Life Extension, tá bom? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, tá, do sistema nervoso central. E o que acontece basicamente na doença de Parkinson? Os neurônios que são responsáveis pela produção de dopamina numa região do cérebro chamada de substância negra, esses neurônios eles começam a morrer. E isso faz com que o cérebro do paciente fique com cada vez menos dopamina. Ok? Para a medicina convencional, são relativamente poucos os fatores que são aceitos ou considerados para poder causar esse dano às células neuronais da substância negra, tá bom? Mas a gente vai ver aqui que tem outras coisas muito importantes que a gente precisa considerar e que normalmente não são consideradas. Habitualmente, o paciente que tenha o diagnóstico de Parkinson na medicina mais convencional, eles vão receber a medicação levodopa, tá? Para poder repor essa dopamina, tomando dopamina por via oral. Em alguns casos, vai ser associado a esse tratamento antidepressivos que tenham ação de inibir uma enzima chamada monoaminoxidase que degradaria, quebraria a dopamina. Resultado, você diminui a quebra e, teoricamente, mais dopamina vai ficar disponível no cérebro, ok? Só que esse tratamento costuma ter muitos efeitos colaterais. E a base do tratamento pela medicina convencional é isso. Dar dopamina, dar a levodopa, dar antidepressivos que bloqueiem essa monoaminoxidase, essa enzima, tá? Que quebra a dopamina, que degrada a dopamina no cérebro. A quebra de dopamina é uma coisa normal que tem que acontecer, porque senão a gente começa a sofrer os efeitos de excesso de dopamina também, ok? Mas no caso dos doentes de Parkinson, são essas as duas principais substâncias que são associadas para poder tratar. O problema é que o tratamento convencional costuma não abordar as causas, o que está levando à destruição da substância negra. E isso, infelizmente, faz com que o paciente fique com cada vez menos substância negra, cada vez menos dopamina e os sintomas piorem. Tanto os sintomas da própria doença por falta de dopamina, quanto os sintomas por conta do uso do medicamento L-Dopa e por conta do uso do antidepressivo que diminui a quebra de dopamina no cérebro, tá? O que a gente precisa saber é que o componente genético para você desenvolver Parkinson, ele tem que ser muito forte na família para você manifestar Parkinson, tá? Mais de 2 parentes próximos, principalmente se desenvolver o Parkinson cedo na vida. Caso contrário, a origem genética do Parkinson não é tão expressiva assim. Por mais que hoje em dia você possa fazer aconselhamento genético, ver o código genético e ver genes associados à doença de Parkinson, tá bom? Mas não é uma sentença genética. E a gente sabe que o link é fraco para quem se cuida de ter os genes relacionados a Parkinson, um ou mais, e desenvolver Parkinson. Ok? Hoje em dia a gente sabe que o que mais afeta a neurodegeneração, ou seja, a degeneração da parte do cérebro que produz dopamina, que é a substância negra, são 3 coisas. Excesso de estresse oxidativo, inflamação e problemas com as mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia dentro das nossas células. Então, o que mais provoca morte dos neurônios da substância negra no cérebro, fazendo com que os níveis de dopamina caiam e com que assim o paciente desenvolva a doença de Parkinson, são coisas que normalmente a medicina tradicional, infelizmente, não aborda, que são aumento do estresse oxidativo, da inflamação e das disfunções nas mitocôndrias. Por quê? As células cerebrais, os neurônios, eles são
muito dependentes das mitocôndrias para poder funcionar. Por quê? Neurônios demandam muita energia para funcionar. Então, tudo que afete as mitocôndrias, e é claro que vai afetar em todas as células do corpo, mas vai afetar principalmente os tecidos que gastam muita energia, como as células musculares, incluindo coração e músculos em geral, e as células nervosas, que são os neurônios. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, estima-se nos Estados Unidos, as estimativas brasileiras são parecidas, que 1 milhão de americanos já vivam com a doença de Parkinson e que a cada ano 60 mil casos novos venham a aparecer. Normalmente, é a partir dos 50 anos de idade que começam a aparecer os sintomas da doença de Parkinson. Quando aparecem antes, você pode ter várias outras coisas associadas, e aí você vai pensar em um componente genético mais forte, tanto para ter causado no paciente, quanto para ele passar para frente essa tendência. Tá bom? O que a gente pensa normalmente que é o doente de Parkinson? É aquele doente que tem tremores. Não é o que todo mundo fala de Parkinson. Mas a doença de Parkinson traz muito mais do que isso. Ela pode trazer rigidez muscular à medida que progride, né? Ou como sintomas iniciais. Mais comum é tremor e dificuldade de movimento, tá? Mas ela pode trazer também rigidez muscular, movimentos cada vez mais lentos, dificuldade de equilíbrio, perturbações do sono, perda de coordenação motora e, com o tempo, pode acontecer sim o declínio da cognição, da memória, do processamento de pensamentos. Tá certo? Volto a dizer para vocês que o tratamento convencional de Parkinson, ele costuma, com o tempo, trazer efeitos colaterais, porque a dose de levodopa tem que ser aumentada com o tempo. Isso acaba condenando o paciente a muitos efeitos colaterais do medicamento que ele está usando. Ok? Então, é fundamental hoje em dia, na minha opinião, como médico, como homeopata, como alguém que usa ortomolecular em medicina no consultório e como alguém que pratica medicina integrativa, é fundamental que o paciente de Parkinson receba suporte para melhorar a função das suas mitocôndrias, das suas usinas energéticas no organismo, né? Que ele consiga desinflamar-se, e não é ficar usando anti-inflamatório cronicamente, é identificar os fatores de inflamação e resolvê-los, ou o uso de anti-inflamatórios naturais. O uso de anti-inflamatórios químicos pode trazer um monte de outros efeitos colaterais com o uso crônico, tá? E diminuir o estresse oxidativo, tá bom? Bom, se vocês não sabem, a doença de Parkinson, ela está completando 200 anos de ter sido descoberta por James Parkinson. Ela foi descoberta em 1817, ok? Mas, infelizmente, pouco se evoluiu no tratamento da doença de Parkinson, porque aqueles 3 focos que eu falei para vocês ainda são pouco abordados. É mais ou menos assim, o paciente tem sintoma de Parkinson, ele recebe o diagnóstico de Parkinson, ele recebe a levodopa para tomar, a dose vai sendo ajustada com o tempo, alguns remédios antidepressivos podem ser acrescentados, mas pouca coisa é feita para ir nas causas da doença, habitualmente. Não estou dizendo que todos os médicos façam isso. Isso é ruim, porque o paciente sabe que ele só vai piorar com o tempo, seja por conta dos sintomas da doença de Parkinson ou do aumento de dose e do acréscimo de medicamentos, ok? Lembrando o seguinte, quando o paciente tem esses sintomas que eu falei, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer exames de imagem e afastar o diagnóstico de um derrame, de um AVC, de um acidente vascular cerebral, ok? Quando foi afastado e esses sintomas aparecem, a gente já começa a pensar em doença de Parkinson, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, para você ter uma tendência familiar a desenvolver Parkinson, você necessariamente tem que ter vários casos na família, próximos, e com início dos sintomas detectados mais cedo, tá? É muito raro você ter um componente genético só de uma pessoa na família ter tido Parkinson, e uma pessoa que se cuida muito bem, desde cedo, ela desenvolver, tá? Apesar do componente genético. Agora, se tem muitos familiares, você tem que começar a pensar que tem que se cuidar o mais cedo possível, porque o seu componente genético pode ser mais forte. Agora, volto a dizer para vocês, quanto antes você começar a se cuidar,
em hábitos de vida, em equilíbrio hormonal, desintoxicar, nutrientes, suprir suas mitocôndrias, diminuir o estresse oxidativo, tudo isso deve melhorar, tá bom? Deve melhorar para você prevenir, desenvolver e a partir do momento que desenvolveu, reverter os sintomas ou pelo menos estabilizar a progressão da doença, tá? Então, muito da doença de Parkinson é chamada como idiopática. Se não tem uma causa genética, alguém na família, os médicos falam, não sabemos o que causou, mas eu vou dizer para vocês vários fatores que dá para agir. Por exemplo, a exposição a pesticidas, tá? Ela está muito relacionada à intoxicação por metais pesados e por substâncias químicas dos pesticidas. Está muito relacionada a aumentar as chances de desenvolver, ok? A doença de Parkinson. Então, uma coisa que eu já te digo agora é que seria muito interessante você começar a consumir vegetais em boa quantidade, de preferência orgânicos, tá? Tirar ou diminuir ao mínimo possível o consumo de vegetais não orgânicos na sua vida. Porque, de maneira interessante, os pesticidas parece que tendem a se acumular na região do cérebro que produz e circula a dopamina, a substância negra, tá? Então, uma das primeiras coisas que eu posso falar para vocês que querem prevenir Parkinson e tratar melhor depois que ele está inicial e tudo, é desintoxicar e tirar os alimentos não orgânicos da sua vida. Uma dica que eu te dou é você conhecer a dieta Gerson, tá? Tem um vídeo muito bom, dublado em português na internet. Basta você colocar Gerson, câncer, e vai aparecer um vídeo da terapia Gerson para você poder ver. Tá bom? Então, assim, desintoxicar-se periodicamente e consumir menos alimentos não orgânicos pode te ajudar muito a prevenir e tratar melhor Parkinson. Outra coisa, ninguém consegue desintoxicar direito se não tomar água direito. Então é fundamental que você tome água de hora em hora, sabe? No mínimo. E se você é muito ativo, pode ter que tomar até mais água disso por dia. Porque os seus sistemas desintoxicantes não funcionam direito sem água. Eu recomendo você ver os hábitos saudáveis de vida fundamentais, que são fundamentais para prevenir Parkinson, Alzheimer e qualquer doença, prevenir e tratar melhor se já tem. Lá no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/60 dicas, tá bom? A medicina tradicional está começando, engatinhando em reconhecer que tem outros fatores também que estão relacionados ao desenvolvimento da doença de Parkinson, que seriam muitas pancadas na cabeça, como boxeadores, atletas de futebol americano, lutadores acabam recebendo ao longo da vida, tá? Tumores cerebrais, drogas e vários medicamentos, toxinas, tá? Por exemplo, envenenamento por monóxido de carbono, ok? E alguma infecção que acometa o cérebro, tá bom? O Dr. Alan Dutra, cuja live eu recomendei de Parkinson, um vídeo que já está no site dele, ele está muito gentilmente aí colocando os links para o meu site. E eu te peço, Alan, que você coloque aí o link também para a tua live de Parkinson aí na descrição, várias vezes ao longo dessa live, porque eu recomendo fortemente que vocês assistam a palestra dele, que está até melhor do que a minha, tá bom? Ao longo da vida também, se você ou o paciente faz uso de muitos remédios que possam mexer com a dopamina no cérebro, você pode acabar desenvolvendo doenças similares ao Parkinson, que são síndromes parkinsonianas. É o quê? Outras coisas que levaram à destruição de neurônios dopaminérgicos, né, na substância negra, ou que levaram a uma piora do efeito da dopamina ou redução da dopamina. Tá certo? Então, é bastante importante você prestar atenção nesses fatores também, que não vão ser o Parkinson propriamente dito, mas vão, no final das contas, dar sintomas similares, ok? Por exemplo, drogas como a bromoprida e a domperidona, que agem na dopamina do cérebro, elas podem, com uso crônico, são usadas para refluxo e para gastrite, o uso crônico pode levar ao desenvolvimento de síndromes parkinsonianas, tá bom?
Quais são os sintomas, afinal, de Parkinson? Como eu falei para vocês, basicamente são sintomas musculares, incluindo tremores, rigidez, lentidão de movimento e dificuldade de equilíbrio, tá bom? Esses são os sintomas mais comuns. E tem pacientes que acabam descobrindo o Parkinson porque tem travamentos da musculatura e acabam caindo ou perdendo o movimento, precisando de ajuda em situações do dia a dia. Até porque parece, por estudos, que você tem que perder mais de 60% da dopamina no seu cérebro para poder começar a desenvolver os sintomas. Então imagine, mais de 60% de acometimento da substância negra do cérebro, tá? Acometimento funcional. Então, muitas vezes a pessoa já está desenvolvendo ao longo de anos, mas ela vai achando que aquele tremorzinho, aquele problema muscular, aquela fraqueza muscular, aquele esquecimento, sabe? Seriam de qualquer outra coisa, de estar envelhecendo, de não estar se cuidando muito bem, de não estar comendo direito, de estar estressado e pode já estar desenvolvendo a doença de Parkinson, tá bom? Agora, uma outra coisa que o Parkinson pode levar, bem interessante, que vocês têm que prestar atenção, é alterações do humor, tá? Tontura, sonolência excessiva e sintomas de fadiga no organismo, sonhos ruins, depressão e ansiedade. Até porque eu quero que vocês entendam que como o que mais causa Parkinson são intoxicação, inflamações, problemas com as mitocôndrias, tá? E excesso de estresse oxidativo, tudo isso pode causar vários outros sintomas e várias outras doenças. Resultado, o que está acontecendo em outras partes do corpo pode estar levando a acontecer no cérebro, na substância negra, gradativamente o Parkinson. Ninguém desenvolve Parkinson de uma hora para outra. Então, o que eu quero que você entenda é que o que levou ao Parkinson está danificando outras partes do seu corpo também. E você tem que lidar com isso. Tá bom? Para o Parkinson também é fundamental um sono de qualidade, porque a gente sabe que para evitar e tratar melhor. Por quê? A gente sabe que é durante o sono que o nosso organismo limpa adequadamente os neurônios e o espaço entre os neurônios, que é o espaço sináptico. Isso foi revelado para a humanidade em 2012, se eu não me engano, sistema neurogliolinfático, tá? E é um sistema que funciona predominantemente durante o sono. Então é fundamental o sono de qualidade. Lá no meu site, no icaro.med.br, e lá no site do Alan Dutra, alain.med.br, vocês encontram várias dicas sobre como dormir melhor. Então, existem casos de Parkinson que acabam começando por sintomas de... Começando, eu digo assim, já tá se desenvolvendo a doença, mas a pessoa é chamada a atenção para a possibilidade de Parkinson por sintomas de demência. Aí, mais comumente, infelizmente, recebe o diagnóstico de demência senil ou de demência de Alzheimer, tá? O problema é que pode ser Parkinson quando o problema não é só na dopamina. O problema já está se estendendo também para a produção de outro neurotransmissor, chamado de acetilcolina. Ou seja, a doença de Parkinson mais comum, ela acomete primeiramente os neurônios da substância negra que produzem dopamina. Mas, em alguns casos, com o evoluir da doença, ela vai para o acometimento dos neurônios que produzem acetilcolina, que está muito relacionada, a acetilcolina, ao aprendizado e está relacionada também à movimentação, ok? Então, em casos mais raros, começa pelos sintomas de demência, mas o mais comum é começar por problemas motores, tremor, rigidez, lentidão, como eu já falei, perda de equilíbrio, e depois ir também para os sintomas de demência, que estão mais relacionados a um acometimento também dos neurônios que produzem acetilcolina. Tá bom? O diagnóstico, ele vai levar em consideração, sim, uma boa ressonância magnética com contraste. Quando isso não está disponível, a tomografia pode ajudar a suspeitar, mas não é o melhor exame para isso. O melhor mesmo é a ressonância magnética com contraste, tá? Agora, o que confirma mesmo é você dar a L-Dopa para o paciente e o paciente melhorar. Ou seja, você deu a dopamina para o paciente, ele melhorou, possivelmente ele tem Parkinson ou uma síndrome parkinsoniana, tá bom? No final das contas, os sintomas vão ser praticamente os mesmos. Então, é muito importante que o paciente seja reavaliado regularmente,
que não fique só tomando levodopa e remédio, porque tem outras coisas que a gente pode fazer nessa triste doença. Ícaro, e a genética? Você falou que é fraca para a doença. Se na minha família não tem muitos casos. Mas tem um ou outro caso na minha família. O que eu faço? Se tem vários casos, comece a se cuidar o quanto antes, com bons hábitos de vida, que estão lá no icaro.med.br/12 passos, água, comida, exercício, sono, respiração, desintoxicar-se adequadamente, gerenciar melhor seu estresse, pegar sol, cuidar da tua mente, do teu espírito, ser bem acompanhado, repor vitaminas e minerais, repor hormônios, enfim, eu já falei isso em outras lives, tá bom? Agora, se tem um caso só na sua família, ou não tem nenhum caso próximo, você tá livre? Não tá. É um componente genético fraco, mas a gente sabe que a maior parte dos casos de Parkinson no mundo não está relacionado com um componente genético muito forte, tá bom? Então, vamos falar daquelas 3 coisas básicas que você tem que prestar atenção e agir nelas para você poder prevenir Parkinson ou, se já tiver desenvolvido, tratar melhor. Na minha humilde opinião, esses eixos têm que ser abordados por qualquer paciente, por qualquer médico que queira tratar Parkinson. Primeiro, quase todos os pacientes de Parkinson têm disfunção mitocondrial. O que é isso? As usinas energéticas das células estão funcionando mal, as mitocôndrias. Por quê? As mitocôndrias, elas, quando funcionam mal, elas têm que ser destruídas e renovadas. Outras mitocôndrias aparecem, tá? Porque nenhuma célula funciona direito sem usinas energéticas. Só que no paciente que desenvolve Parkinson, isso não está acontecendo direito. Então as mitocôndrias não estão funcionando direito ou estão em número insuficiente, tá certo? E isso é que acaba levando, quando o dano a essas mitocôndrias é principalmente na substância negra do cérebro, a baixa produção de dopamina, ok? Só que eu quero que você entenda que uma disfunção mitocondrial quase nunca vai acontecer só no cérebro. O cérebro está manifestando o sintoma. Essa disfunção mitocondrial vai acontecer no organismo inteiro. Então, às vezes, é um paciente que já estava apresentando cansaço, tontura, dificuldade de ganho de massa muscular, dificuldade de memória, no dia a dia, repouso ruim. E aí, no final das contas, essa questão da disfunção mitocondrial ela não foi abordada. Então, tudo que vocês puderem ler sobre mitocôndrias e como melhorar suas mitocôndrias, tá? Vai ajudar sim no melhor tratamento e prevenção de Parkinson. O que é que mais degenera a mitocôndria? É o segundo eixo que a gente falou que deveria ser abordado em todos os casos de Parkinson, que é estresse oxidativo, radicais livres. Todo ser humano gera radicais livres, até pela respiração, ok? E radicais livres são importantes até para o processo de matar patógenos, vírus, bactérias, parasitas, ok? É importante para o funcionamento do sistema imunológico, tá? Mas, quando o excesso de radicais livres está em jogo, isso pode fazer com que no cérebro você desenvolva Parkinson. Então, é muito importante que você lance mão de estratégias no seu dia a dia, de bons hábitos de vida que diminuem o estresse oxidativo e suplementos que podem diminuir o estresse oxidativo, podem ser uma boa. Converse com o seu profissional de saúde. O ácido alfa-lipoico, o chá verde, o cacau, as berries, uvas, curcumina, resveratrol, enfim, que a gente vai falar um pouco mais tarde, tá bom? Então, é muito importante que você entenda que na questão do Parkinson, o dano às mitocôndrias não está acontecendo só no seu cérebro. Está acontecendo em todas as células do corpo, possivelmente. Mas os neurônios, eles são muito sensíveis à falta de energia. Então, pode ser por lá que está se manifestando Parkinson, mas raramente o doente de Parkinson, ele tem só sintomas de Parkinson. Ele tem outras doenças junto por conta do comprometimento de mitocôndrias que estão em todas as células do organismo. Tá bom? E o terceiro eixo é a inflamação. Todo paciente que estiver inflamado cronicamente, ele produz um monte de substâncias inflamatórias, por exemplo, citocinas inflamatórias, e a inflamação no cérebro, ela vai fazer com que o cérebro tenha mais lesões em várias regiões.
E quando as lesões acontecerem na substância negra do cérebro, né, nos neurônios dopaminérgicos, vai acontecer o quê? Sintomas de Parkinson, tá? Então, você tem que tomar cuidado com o excesso de inflamações em várias áreas do corpo. Essas inflamações não tratadas direito em outras áreas do corpo, por exemplo, intestinos, pode gerar um monte de substância pró-inflamatória e essas substâncias, quando subirem para o cérebro, elas entrando lá, podem fazer com que morte neuronal seja desencadeada e acelerada. Então, o grau de inflamação no organismo, que você pode medir no sangue, sabe? Através da dosagem de fator de necrose tumoral, interleucina 6, PCR, indiretamente ferritina, VHS, enfim. Você pode fazer um inflamograma e ver se está inflamado ou não. O que estiver inflamando seu sangue, possivelmente vai chegar ao seu cérebro e pode inflamar lá também. Ou então condições que inflamem o cérebro especificamente, tá certo? Parece mesmo que o uso de anti-inflamatórios pode ajudar a diminuir os sintomas de Parkinson e a progressão da doença. Mas ninguém vai ficar usando anti-inflamatório a vida inteira por conta dos outros muitos efeitos colaterais que eles podem trazer, ok? Tem uma droga chamada simvastatina, que eu não gosto, porque pode trazer um monte de sintomas, que tem sido estudada também para poder ajudar a diminuir a inflamação no cérebro e proteger os neurônios dos danos por esse excesso de inflamação. O problema é que a simvastatina vai diminuir os níveis de colesterol excessivamente, diminui a produção de coenzima Q10, e isso é problemático para poder gerar energia no organismo. Então você diminui a inflamação, mas aumenta o problema energético, que é uma das coisas que pode dar problema na doença de Parkinson, né? Então, o aviso, até que o texto da Life Extension coloca claramente, é que se for usar simvastatina para ajudar no tratamento, a gente sabe que vários doentes vão tentar tudo que seja possível, o ideal é repor com a enzima Q10 junto, tá bom? Bom, quando você usa levodopa, que é o tratamento convencional para Parkinson, você não está combatendo as causas, como eu te falei, inflamação, estresse oxidativo, dano mitocondrial, intoxicação, tá? Você só está repondo dopamina. E a tendência é que as doses tenham que aumentar cada vez mais, até porque os locais onde a dopamina vai encaixar vão ficando menos sensíveis por conta da doença e por conta do excesso de dopamina que vai sendo indicado para o paciente. Então, muitos pacientes começam a desenvolver sintomas, vários sintomas, pela medicação. Por isso que eu recomendo fortemente que outros meios de tratamento sejam adotados junto ao uso da levodopa, senão o paciente passa dos sintomas do Parkinson para os sintomas do tratamento, que não são agradáveis, ok? Então, eu recomendo fortemente que todo paciente de Parkinson, ele ou quem queira prevenir Parkinson, está com outros sintomas, está com medo de chegarem os danos ao cérebro, que ele adote excelentes hábitos de vida, tá? Adote excelente alimentação, retire o máximo possível de fatores inflamatórios da sua dieta, agrotóxicos e companhia, que cumpra as dicas que estão no icaro.med.br/60 dicas para poder funcionar melhor. Porque ficar dependendo só da levodopa vai fazer você, igual meu paciente que voltou, vê uma melhora, depois estaciona melhor e começam a aparecer outros sintomas ou uma piora. E aí vai precisar de ver o que não viu antes. Tem vários pacientes que têm deficiências hormonais. E aí, se ficar usando só com levodopa, tem deficiência de outros hormônios, enquanto não equilibrar os outros hormônios, só dopamina não vai funcionar. Para vocês terem uma ideia, com o tempo, o paciente de Parkinson que usa levodopa pode desenvolver arritmia, problemas gastrointestinais, problemas de respiração, perda de cabelo, confusão, variabilidade emocional e transtorno de humor, sonhos vívidos demais, pesadelos, tá? Alucinações, dificuldade de socialização, sonolência durante o dia, libido excessiva, comportamentos compulsivos, tá? E a gente tem que ver que todas as vezes que você aumenta a levodopa, que o paciente toma dopamina, ele pode aumentar a homocisteína, que é uma excreta tóxica, que aumenta o risco cardiovascular e de intoxicação do paciente. Isso não é legal, tá? E pode aumentar a neurodegeneração de outras partes cerebrais, tá bom? Por isso que hoje em dia já tem uma terapia de deixar o paciente por alguns dias sem a levodopa para que os níveis sejam mantidos no menor nível possível que controla o paciente, tá bom?
Existem substâncias que são usadas também como agonistas, ou seja, substâncias que encaixam nos receptores de dopamina, mas acabam tendo esses sintomas que eu falei e vários outros, porque no final das contas o efeito vai ser praticamente o mesmo de excesso de estímulo da dopamina nos receptores dela, tá? Então vocês estão vendo que os medicamentos sozinhos, eles são complicados de você usar, porque eles vão trazer efeitos colaterais, vão requerer doses cada vez maiores com o tempo, até porque as causas não estão sendo combatidas, tá bom? E tem alguns tratamentos que têm sido estudados para Parkinson, como, por exemplo, a reposição dos outros hormônios que possam estar em carência, como progesterona e pregnenolona, que têm funções de neuroproteção bem estabelecidas, proteção do cérebro. O DEA também é um neuroprotetor fortíssimo. O GABA protege o cérebro de forma forte também. Nas mulheres, o estradiol e a progesterona, se tiver em deficiência. A testosterona no homem, mas homens e mulheres podem precisar um pouco desses dois. Eles não são hormônios exclusivos de um ou do outro, tá certo? Até a nicotina tem sido estudada em alguns casos. É a nicotina do cigarro, mas eu não estou falando para ninguém fumar para Parkinson, vai trazer vários outros problemas, não é para isso, tá? Mas tem estudos com aqueles patches, sabe, aqueles adesivos de nicotina, alguns com alguns resultados tímidos de melhora, tá? Tem alguns fatores como o GCSF, que também está sendo estudado, a terapia de reposição por células-tronco, para ver se você repõe a substância negra do cérebro para produzir mais dopamina. Eu acho que isso aí vai ser a medicina do futuro, mas ainda não estão disponíveis para a maioria das pessoas. Como a região que está perdendo substância negra, né, que está perdendo neurônios do cérebro, no caso a substância negra, ela começa a funcionar mal quando ela está sendo atacada e degenerando, às vezes você tem que ir lá e tirar parte dessa região, tá? Ou tentar fazer uma estimulação eletromagnética transcraniana profunda. Em alguns casos isso pode funcionar. Eu vejo que a estimulação eletromagnética transcraniana costuma funcionar bem, em geral, para estimular o cérebro, mas se não combater as causas junto, que eu já falei, vai ficar complicado, tá? Tem terapias cognitivas, tem o exercício físico, tá? E terapias físicas para manter o paciente ativo, manter uma memória muscular, estimular o cérebro através dos movimentos. E é importante que o paciente de Parkinson entenda que se ele chegou até ali e desenvolveu a doença, ele tem que mudar o estilo de vida dele completamente para um estilo bem mais saudável. Assim, a progressão da doença pode até estacionar, tá? E para o cérebro nada é impossível, já que descobriu-se que os neurônios multiplicam-se e regeneram-se sim, ok? Então nada é impossível. Mas se você desenvolve uma doença dessas e não muda o seu estilo de vida para uma coisa mais saudável, não espere que a doença vai estacionar, ok? Pode fazer o tratamento que for, tá? Tem se estimado também que uma dieta com muita proteína possa ser danosa, tá? Mas a gente sabe que a dieta com muita proteína ela só é recomendada para fins específicos de regeneração celular, pré ou pós-operatório, para atletas que têm um fim específico. Caso contrário, você tem que tomar cuidado não só com o horário que você ingere proteína, que deve ser distante do horário que ingere levodopa, para quem usa o tratamento convencional de L-dopa, tá? E tem alguns aminoácidos que acabam competindo com os aminoácidos necessários para você produzir a dopamina, como a tirosina, tá? Ou então acabam competindo com a dopamina em si, diminuindo a sua eficácia. Então tem que tomar cuidado com dietas hiperproteicas. O café e os extratos de café, como extrato de café verde, têm sido estudados porque a cafeína, além de ela ter um fator anti-inflamatório poderoso, claro que café novo, orgânico, sem excessos, por aí vai, tá? Ela pode ajudar o sistema dopaminérgico, ela pode ajudar a proteger os neurônios e tem um efeito anti-inflamatório também, ok? Então, ela pode ajudar na parte, principalmente dos sintomas motores, mas é claro que isso é bom um bom médico conduzir com você, tá bom? Eu estou dando algumas dicas aqui de substâncias para você conversar com o seu médico, de preferência o médico integrativo, que tem a cabeça aberta para essas coisas, tá? Não recomendo que ninguém aqui fique usando substância por conta própria, mas fica a dica aí para você conversar com o seu médico ou nutricionista, quando forem componentes que eles possam passar, para poder ajudar você. Algumas coisas que muito podem ajudar a prevenir Parkinson e as outras coisas que podem estar acontecendo no corpo,
por conta daqueles mecanismos em comum que geram Parkinson. Vamos lembrar? Intoxicações, principalmente por pesticidas e metais pesados, dano às mitocôndrias, que são as usinas energéticas das células, tá bom? Inflamação, que é uma coisa muito importante também na questão do Parkinson, tá? E o estresse oxidativo, tá bom? Que tem que ser diminuído. Então vamos lá para os suplementos que podem ser importantes. Coenzima Q10 ou ubiquinol, tá? Porque ajudam as mitocôndrias a funcionarem melhor e ajudam nos níveis energéticos do organismo. Coisas que estão em falta no paciente com Parkinson, tá bom? Creatina, muito importante para você poder regenerar o ATP, que é a principal molécula energética do organismo, melhor, tá? Então a creatina, ela tem sido estudada e parece que poderia ajudar bastante em Parkinson também. Ômega 3, principalmente o ômega 3 DHA. Quando você compra um suplemento bom de ômega 3, tem muito ruim no mercado. Ele vem com muito EPA e menos DHA. E o corpo é obrigado a converter um pouco de EPA em DHA, tá? Então, para fins de melhorar e proteger o cérebro em geral, usar mais ômega 3 DHA pode ser uma boa. Você tem excelentes ômega 3 DHA da Now Foods, da Life Extension, você tem da Essentia, você tem da Evidence, você tem da Vitafor, tá? São marcas que eu lembrei aqui agora, não ganho nada delas para dizer isso para vocês. Vitaminas do complexo B, que são importantes para diminuir o estresse oxidativo, para desinflamar, para o funcionamento cerebral, para regenerar neurônios, para desintoxicar. E a maioria de nós tem deficiência de vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9, B12, B15, B17, tá bom? Então, é um bom complexo de vitaminas, complexo B, ou uma dieta rica em vitamina B pode ajudar bastante. A vitamina D, ela modula a inflamação, ela ajuda a proteger os neurônios, ajuda a combater o excesso de radicais livres, é um hormônio, ajuda nas funções hormonais. Então, a vitamina D, que a maioria de nós tem carência de vitamina D, é muito importante sim manter bons níveis de vitamina D. E tem gente por aí falando que 20 agora seria bom, 20 nanogramas por ml. Não. Eu mantenho meus pacientes entre 60 e 120, seguindo protocolos internacionais de segurança, principalmente para prevenção de doenças neurodegenerativas e autoimunes. Ok? Então, dê atenção aos seus níveis de vitamina D3. A carnitina, a suplementação com a L-carnitina, mas principalmente a acetil-L-carnitina e o ácido alfa-lipoico, que cruzam bem a barreira hematoencefálica, cruzam bem para o cérebro e ajudam na produção de energia pelo cérebro, na função das mitocôndrias, que a gente sabe que você tem que proteger suas mitocôndrias para poder ter melhores resultados de prevenção ou tratamento de Parkinson, tá bom? O chá verde tem um monte de substâncias boas nele, principalmente a epigalocatequina galato, EGCG, e a L-teanina, tá? São as principais substâncias no chá verde. Claro que é um composto mais completo, tem outras substâncias boas, mas são as principais substâncias que ajudam, tá? Em relação a proteger os neurônios, em relação a diminuir a morte das células dopaminérgicas lá da substância negra, são anti-inflamatórias, diminuem o estresse oxidativo. Então, chá verde é uma coisa simples para você botar na sua vida e efetiva. O resveratrol do suco de uva tinto ou do vinho tinto consumido com moderação também tem todas essas ações que eu falei e ainda ajuda a preservar a função das mitocôndrias, tá certo? Tem uma planta legal chamada Mucuna pruriens, que essa entra como tendo L-dopa nela mesma. Além de melhorar os níveis de testosterona, melhora aí a dopamina, tá? Então a L-dopa é uma alternativa boa para quem quer usar uma coisa natural que vai ter outros efeitos também, tá? O extrato de aveia, tá? Quando não dá, é claro que você pode consumir mais aveia, de preferência orgânica e sem contaminação por glúten, tá? A aveia, ela pode agir bloqueando a quebra da dopamina no cérebro, fazendo com que você tenha mais dopamina disponível por mais tempo. O PQQ, que é a pirroloquinolina quinona, tá? Ainda é meio caro no Brasil, mas o PQQ é importante para poder aumentar a proteção, mas principalmente a construção de novas mitocôndrias nas suas células. Fica a dica aí do PQQ, que é excelente, tá bom? Para esse fim. E outros componentes bons, como a curcumina, que é do açafrão, tá bom? Também com todos esses benefícios anti-inflamatórios, de melhorar a função mitocondrial, de melhorar o estresse oxidativo.
tá? A melatonina, que é importante para dormir direito à noite. Tem muita gente que precisa de suplementação de melatonina já a partir dos 30 anos de idade, mas não dá atenção para isso. A N-acetilcisteína, tá? Que é precursora de um potente antioxidante celular, que é a glutationa, tá? Muito importante para diminuir o estresse oxidativo, que é uma coisa que pode afetar e causar o Parkinson. O ácido alfa-lipóico, que eu já falei, que é uma excelente molécula. E os probióticos, que podem ajudar também, não só melhorando a função intestinal, tá certo? Que é uma queixa comum porque dos pacientes de Parkinson terem problemas intestinais, porque a parede dos intestinos é um músculo, a gente sabe que Parkinson afeta os músculos, tá? Mas também porque boa parte da inflamação e das toxinas entra pelos intestinos. Então, se você tem bons probióticos e prebióticos na sua vida ou em suplementos, você vai ter uma maior proteção contra os seus intestinos inflamarem ou deixarem entrar porcarias que vão para o seu cérebro. Lembre-se, tudo de ruim que entra pelos intestinos pode chegar ao seu cérebro facilmente, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Volto a dizer para vocês que vocês podem assistir uma palestra melhor do que essa, com slides e tudo, lá no alain.med.br. Vocês podem voltar aí, tá? Que o Dr. Alain Dutra, não sei se ele ainda está aí, poderia postar os links novamente. Eu fico honrado com a presença dele aqui na minha live, tá? Vocês podem assistir essa palestra lá. E se vocês puderem acessar esse link aqui da Life Extension, vocês vão poder ter mais informações legais sobre Parkinson, tá bom? Bondade a sua, Alain, sobre Parkinson, para vocês poderem evitar a doença, tá? Prevenir ou tratá-la melhor, tá bom? Eu desejo de coração que vocês possam assistir esse vídeo várias vezes para poder internalizar esses conceitos. Entendam, tudo que faz bem para o seu cérebro faz bem para o restante do corpo. Essas mesmas medidas podem ajudar a prevenir e tratar melhor doenças autoimunes, câncer e várias coisas. Aliás, eu recomendo vocês acessarem icaro.med.br/videoscâncer, tá? Lá tem muita coisa legal que vai ajudar vocês a prevenirem não só, ou tratarem melhor, não só Parkinson, mas várias outras doenças, que são doenças e sintomas correlacionados. E, por favor, compartilhe essa live para a gente ajudar mais pessoas. Compartilhe a minha live, a live do Dr. Alain Dutra, os vídeos dele também, porque a gente está aqui toda semana para tentar ajudar as pessoas a viverem melhor, tá bom? A maioria das pessoas, se cuidar melhor do seu corpo, da sua dieta, do exercício físico, dos hábitos de vida, que estão lá no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/60 dicas e no icaro.med.br/questionário, não vai ter que conviver com doenças como essas que vão detonando a vida. Tá bom? Que Deus abençoe vocês muito, tá? Sobre ômega 3, Rodrigo, eu botei lá no site, tá? icaro.med.br/ômega 3. Marca de vitamina D3. É melhor se manipular em boas farmácias, mas a da Life Extension é boa também. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus hoje e sempre. E compartilhem essa live pra gente ajudar mais pessoas, tá? Até mais. Boa semana.